A paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Pastor Aguinaldo, a gente já conhece aí de longa data, né? Já congregamos juntos ali na Assembleia de Deus. Já tive a alegria de estar com ele também na igreja dele, lá na Assembleia de Deus, Independência com Cristo. Uma vez trouxemos uma palavra ali. Olha que bênção. Né? A paz do Senhor, pastor. Que bênção. Amém. Como você está? Tudo bom, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Muito melhor agora, né? Vendo o senhor aí participando com a gente, rapaz, aí. Eu não estou tendo a mesma oportunidade de ver vocês, porque não aparece a imagem de vocês no Skype, né? Entendi. Mas eu estou muito feliz por estar falando com vocês. Ok. Marinaldo e Ronaldo são duas pessoas que eu tenho muito carinho. Amém. Obrigado, pastor. Deus. E obrigado pelo convite. Eu espero poder, de alguma forma, também contribuir no dia de hoje aí com vocês para falar sobre esse tema tão precioso que é a graça de Deus. E, aliás, parabéns a vocês pelo programa também Reino da Graça, né? Reino é da muita graça. É a graça de Deus, né, pastor? Nós vivemos debaixo da graça, né? Então... Verdade. Pastor, nós vamos ouvir aí o que Deus tem colocado então no coração do senhor. O senhor tem tempo aí, 40, 50 minutos aí, fica à vontade. Fica à vontade, pastor. Tá, para falar aquilo que o senhor colocou aí no teu coração aí, para nós aí nessa noite. Pode começar, fica à vontade. Amém. Muito obrigado. Eu vou começar, na verdade, até com uma declaração do meu filho mais velho, né? Eu estava conversando com ele hoje à tarde, o Abner Almeida, né? Maravilha. E estava falando com ele acerca do programa e eu pedi para ele, eu falei, filhão, faz para mim aí uma definição do que é graça. Então eu quero começar esta palavra com esta declaração do meu filho, né? Que diz o seguinte: graça é muito mais que uma palavra e sua definição. Okay. Graça é o que acontece quando você está com sede num dia quente e alguém te oferece água gelada. Graça é quando alguém é perdoado sem pesar no coração de quem perdoa. Meu Deus. Assim é a graça de Deus em nossa vida. Seu amor foi tão grande que Deus executou um grande plano para que pudéssemos ser perdoados e nos reconectarmos com Ele. E mesmo quando nós rebelamos, seu amor ainda se manifesta em nossas vidas. Essa é a graça, a manifestação do amor incondicional de Deus. Amém? Oh, glória, amém. Incondicional. Que Essa tremendo. é a declaração do meu filho. Que tremendo. E graças a Deus. E, meus caros, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, mas eu quero também, assim como vocês estão me deixando à vontade também, que vocês fiquem à vontade para fazer alguma interrupção diante daquilo que eu vou estar falando, ok? Se tiver algum questionamento que queiram fazer também durante a prédica, fique à vontade. Mas eu vou começar citando uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A bênção apostólica de Paulo à igreja em Corinto, onde ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu estava recentemente assistindo um filme, o título desse filme é O Mercador de Veneza. É uma peça de William Shakespeare e me chamou muito a atenção uma fala da personagem Pórcia, que se faz passar por um advogado na defesa de um cristão que estava sendo cobrado por um judeu. Esse judeu queria receber uma dívida, mas essa dívida deveria ser paga com o preço da carne do cristão. Então, na sua defesa, ela diz o seguinte: a natureza da graça não comporta compulsão. Gota a gota ela cai, tal como a chuva benéfica do céu. É 2 vezes abençoada, por isso enaltece quem dá e quem a recebe.
E continua, né, o personagem aqui de William Shakespeare dizendo o seguinte: é mais possante, a graça é mais possante junto dos poderosos, e ao monarca no trono adorna mais do que a coroa. O poder temporal, o cetro mostra, atributo de medo, majestade, de respeito e temor que os reis inspiram. Mas a graça, muito mais alto, sempre paira das injunções do cetro, pois o seu trono, no próprio coração dos reis, se firma, atributo é de Deus. Então eu começo a palavra por aqui. A palavra de Deus diz que a humanidade foi colocada no mundo para manifestar a imagem de Deus. Quando Deus criou homem e mulher no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 1, 27, a Bíblia fala assim, que Deus criou os seres humanos e os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Então a humanidade, ela foi criada por Deus com esse propósito de ser a expressão física de Deus. Porém, o pecado ofuscou esta imagem divina dos primeiros seres humanos, Adão e Eva. Porém, a graça de Deus restaura esta imagem. A queda, ela comprometeu o pensamento humano. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, que quando Satanás suscitou a dúvida na mente da mulher, dizendo para ela o seguinte: olha, vocês podem comer do fruto aí à vontade, porque você não vai morrer. Então, naquele momento, Satanás ele suscita a dúvida na mente da mulher. E ele continua dizendo o seguinte, através da serpente: olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem esse fruto, os seus olhos se abrirão. Então, a queda, ela não só compromete a imagem de Deus na figura humana, mas ela também deturpa a mentalidade humana acerca de Deus. Porém, a graça de Deus, ela abre o caminho para a redenção. A graça de Deus, ela opera no mundo, preservando e redimindo a criação de Deus, homem e mulher. E esta graça, ela redime também a mente que uma vez foi deturpada, foi corrompida por causa da queda. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz o seguinte: é verdade que por causa de um homem e por meio do seu pecado, a morte passou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, a expressão da graça de Deus, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita, diz Paulo, e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Olha que graça maravilhosa que é Jesus. Através de Jesus, nós somos reconciliados novamente com Deus. E a Bíblia continua, né, ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 20, dizendo o seguinte, que a lei, ela veio para aumentar o mal, mas aonde, né, abundou o pecado, onde abundou o mal, diz a palavra que a graça, né, de Deus aumentou muito mais. Então a graça na vida do homem, ela impede que o pecado tenha um efeito moral na vida do homem. A graça redime, a graça restaura. Onde há o pecado e entra a graça de Deus ela coberta qualquer falha existente na vida do ser humano. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que o pecado, ele não tem sobre o cristão a mesma influência que tem sobre o homem natural. Porque o cristão, uma vez que a graça de Deus, ela restaurou a sua mente, a sua compreensão acerca de quem é Deus, acerca do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, então o pecado já não tem mais o mesmo poder sobre a vida do cristão que está debaixo da graça. Por quê? Porque nós recebemos
esta revelação de Deus, a revelação da graça, por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo. Ainda em Romanos, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz assim: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Olha, Glória! O pecado não tem domínio sobre o cristão. O cristão pode cometer falha, é natural que sim. Nós estamos o tempo todo vivendo entre duas naturezas, a natureza humana, decaída, pecaminosa, e a natureza do Espírito. Por estarmos debaixo da graça e temos essa compreensão de quem é Deus, então nós não nos deixamos levar pela natureza humana. Mas pode acontecer do crente cometer uma falha, um erro, porém, a Bíblia diz assim: o pecado não dominará vocês. Porque quem controla a vida do crente é a graça de Deus. Aleluia. Então nós poderíamos afirmar também com toda certeza que os cristãos, eles devem manifestar a graça de Deus em suas vidas. O cristão é uma expressão viva do que é a graça de Deus, né? Vejam bem, o mundo vê através de nós a graça de Deus manifesta. É através da transformação das nossas vidas, né, que nós somos salvos pela graça. Então, vejam bem, isso inclui principalmente a mente, né, porque o ser humano que vive debaixo da graça de Deus, que é guiado, controlado pela graça de Deus, ele tem a sua mente renovada, ou seja, a reforma do pensamento. Glória a Deus. Aleluia. A vontade de Deus, que nos permite desfrutar desta boa, desta perfeita e agradável vontade de Deus. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele fala assim: olha, vocês não devem viver como as pessoas naturais do mundo, mas deixe, né, que Deus transforme a mente de vocês, né? Ou seja, que Deus faça uma mudança na mente de vocês, na forma de vocês pensar. E aí Paulo fala assim: olha, se você experimentar esta mudança na sua mente, então você irá conhecer a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Deus. Então, meus queridos, vejam bem, a missão do cristão no mundo, né, todos nós que aceitamos a Cristo, que estamos debaixo desta graça maravilhosa, ela inclui a expressão provisória da graça de Deus. Nós devemos expressar a todo momento, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, do nosso comportamento, nós devemos expressar a todo tempo a graça de Deus, né? Em Efésios, capítulo 6, capítulo 2, no capítulo 2, versículo 6, Paulo fala assim: porque por nós estarmos unidos com Cristo, a Deus ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo espiritual. Então, o crente, ele vive nessa dimensão física terrena por causa da sua natureza humana, mas ele também vive ao mesmo tempo a dimensão do espírito, né? Ou seja, Paulo está dizendo aqui: olha, Deus nos ressuscitou para reinarmos com Ele no mundo espiritual, no mundo celestial. Deus fez isso, Paulo diz, para nos mostrar em todo tempo e no tempo tudo a imensa graça, ou seja, essa graça dos eu quero saber se os irmãos estão ouvindo bem. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá ouvindo sim agora. Agora tá. Deu umas cortadas, mas pode continuar, Teve pastor. umas falhazinhas, mas agora está bom, pastor. Pode continuar. Eu estou pregando e de vez em quando eu estou ouvindo algumas interferências. Mas deve ser a internet. Vamos continuar. Deve ser. Vejam bem, existem pessoas, né, no mundo que desejam conhecer a Deus. As pessoas têm sede de Deus. A Bíblia fala que a natureza, ela geme aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É verdade. Então existem pessoas que desejam conhecer a Deus.
que querem se libertar dessa culpa que se originou lá no Éden. Desde quando o homem e a mulher pecou, a Bíblia diz que quando Deus os visitou no jardim e perguntou: Adão, aonde você está? Qual foi a resposta de Adão? Senhor, olha, nós nos escondemos porque a gente percebeu que estávamos nus, nós tivemos medo. Então, essa consciência dentro do Padre que roubou a liberdade do homem se relacionar com Deus e trouxe, né, a culpa, as pessoas querem se libertar disso. Elas querem novamente voltar, reatar e ter essa comunhão com Deus. E muitas vezes, o que as pessoas fazem nessa busca, né, louca, vamos dizer assim, uma busca desenfreada em conhecer a Deus, em restaurar a comunhão com Deus? Às vezes as pessoas acabam buscando por soluções falsas, através de sacrifícios, esforço inadequado, né? Às vezes as pessoas acham que o fato dela dar uma grande contribuição em dinheiro, ou dela pagar uma penitência, ela terá a sua comunhão restaurada com Deus. Mas a Bíblia é muito clara nesse sentido. Você não precisa pagar nenhuma expiação, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já pagou o preço do nosso pecado. Aleluia. Aqueles que buscam, né, a expiação da forma correta são aqueles que se aproximam de Cristo. São aqueles que entendem que Jesus é o Cordeiro de Deus que expiou o pecado. Lá no Salmo 51, versículo 16 e 17, é o capítulo 51 de Salmo, é a oração de confissão de Davi, depois dele ter cometido um grave pecado diante de Deus. E aí ele diz assim: tu não queres que eu te ofereça sacrifício. Tu não gosta de animais que animais sejam queimados em oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício, diz o salmista, é um espírito humilde, um espírito quebrantado, porque o Senhor não rejeita um coração humilde, um coração quebrantado. E quando Paulo está escrevendo a sua carta à igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo fala assim: olha, hoje nós estamos unidos com Cristo, mas antes nós também estávamos separados, né? E ele fala assim, que nós somos trazidos para perto de Deus por intermédio da morte de Cristo na cruz. Então não foi o nosso sacrifício, não foi o nosso esforço, não foi a nossa meditação diária, né, que nos propiciou aproximar-se de Deus e se relacionar com Deus. Mas foi Cristo, Paulo fala, foi Cristo quem nos trouxe a paz. Oh, maravilha. Foi Cristo que permitiu que tanto judeus quanto não judeus se reconciliassem e se tornassem um só povo para com Deus. Este é o peso da graça, este é o tamanho da graça de Deus revelada através de Jesus. Oh, então, o preço, né, para expiação já foi pago. O próprio Deus o pagou, né? O próprio Deus, através de Jesus Cristo, né, o Verbo de Deus se fez carne, né? O próprio Deus, através da sua morte na pessoa de Cristo na cruz, pagou o preço da nossa redenção. Então Jesus, quando vem, ele vem para quê? Ele vem para resgatar aquilo que estava perdido. Porque os sacrifícios, as ofertas de sacrifício, os esforços coletivos, tudo isso era insuficiente para restaurar o homem a uma comunhão plena e permanente com Deus. Então Jesus, ele vem para salvar aquele que estava perdido. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 11, ele diz isso: o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. E não só isso, ele também se faz semelhante aos homens. Ou seja, o Verbo encarnado de Deus, ele demonstra o tamanho da graça quando ele se torna semelhante aos homens, quando ele se humilha na condição humana, quando ele se torna obediente ao sacrifício, à morte da cruz. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8, né? O apóstolo Paulo fala assim que ele tinha a natureza de Deus, porque ele era Deus. Aleluia. Mas ele quis ser
como Deus, ele se tornou como um de nós, abrindo mão de tudo que era seu. Ele abre mão da sua divindade para se tornar um mero mortal, um simples mortal como qualquer um de nós, para sofrer na própria carne as dores que nós sofremos, para sofrer na própria carne as injúrias que nós sofremos, para sofrer na própria carne as humilhações que nós sofremos. Então ele se torna como um de nós, o Verbo encarnado de Deus. Então diz assim, ele abriu mão de tudo. E tudo isso ele fez para quê? Para que nós pudéssemos, através da sua morte na cruz, ter o direito a sermos resgatados, restaurados. Esta é a graça de Deus, a graça incomparável de Deus. 700 anos antes do advento de Cristo, o profeta Isaías já predisse a seu respeito, lá em Isaías capítulo 53, e no versículo 7, o profeta Isaías, ele fala assim, ele foi maltratado. O Criador, né? A palavra de Deus encarnada em forma humana, agora maltratado, mas aguentou tudo humildemente, sem dizer uma única palavra, ficou calado como um cordeiro. E por que ele sofreu tudo isso? Foi por mim, foi por você que ele sofreu tudo isso. Aleluia. Aleluia. Seja Deus, aleluia. Quando o anjo do Senhor, ele se encontra com José, José estava pensando em se separar de Maria, devido à gravidez inexplicável de Maria. E aí o anjo do Senhor aparece para José, para acalmar o coração de José. E ele fala assim para José, José, olha, deixa eu te falar uma coisa. Maria está esperando no ventre dela aquele que será o Salvador do mundo. Ele será aquele que vai perdoar os pecados de muitos. Aleluia. E mais adiante, o próprio Cristo, ele também se revela lá em Mateus 26, 28, dizendo assim, o meu sangue é derramado em favor de muitos para perdão do pecado. Graças a Deus, o sangue da nova aliança, que nos restaurou com Deus. Agora não precisa mais sangue de cordeiro, não precisa mais sangue de passarinho, de pombas, nada disso. Agora, o sangue de Jesus Cristo é suficiente para nos garantir a salvação eterna. O apóstolo, ele diz assim, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que se nós vivermos na luz, como ele está na luz, como Deus está na luz, então nós estamos unidos uns com os outros, e ao sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Qual é o valor da graça? Qual é o preço da graça? O preço da graça é o sangue do Cordeiro de Deus imaculado, que foi derramado para a remissão de nossos pecados. Aleluia! O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, ele fala assim que pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados e os nossos pecados são perdoados. Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele fala assim que o próprio Cristo sofreu uma vez só por todos os nossos pecados. Ou seja, aquela historinha de todo ano ter que ir até o templo para sacrificar ao Senhor, de ter que pagar, às vezes, um valor mais elevado por uma rolinha para poder sacrificar ao Senhor, para ter o direito ao perdão, acabou. Agora, o sangue de Jesus Cristo pagou o preço, não só dos judeus, mas também dos não-judeus. O escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele fala assim que, imagine o quanto maior é o poder do sangue de Cristo. Você já imaginou o tamanho do poder que tem esse sangue? Ele fala assim, porque por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a Deus como sacrifício sem defeito. E aí ele conclui dizendo assim que o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica por dentro, tirando todas as nossas culpas. Aleluia. Lembra que lá atrás o pecado ele deturpou a imagem de Deus no homem e ele corrompeu a mente humana acerca de Deus, pois agora o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, que o sangue de Jesus Cristo purifica, limpa, remove da nossa mente, da nossa consciência,
todo o peso de culpa. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos perdoados, e o sangue de Jesus Cristo é a representação da graça de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 11 até o versículo 14, olha o que diz o escritor aos Hebreus: todo sacerdote judeu, ele cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar o pecado. O camarada entrava no templo, sacrificava ao Senhor para a remissão do pecado, saía na primeira esquina, pecava, tinha que voltar de novo. Mas aí o escritor sagrado diz assim: porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois se assentou à direita de Deus. E ele conclui dizendo que com um sacrifício só, ele se aperfeiçoou para sempre. E todos nós somos purificados do pecado pelo sangue de Jesus. Qual é o verdadeiro significado da graça? O que significa a graça de Deus para a humanidade? A graça representa Jesus Cristo, que veio ao mundo para remir os pecadores. Meus queridos, se vocês me deixarem falar aqui, eu vou virar a noite falando sobre graça. Ô pastor, se o senhor ficar aí, a gente vai ficar a noite inteira aqui ouvindo o senhor falar sobre graça, entendeu? Você pode ficar à vontade, irmão, tá uma bênção demais. Tá gostoso. Então eu vou continuar mais um pouquinho. Olha só, a graça de Deus, ela nos revela que a salvação, ela não é uma ideia, não é uma filosofia. A salvação, ela é uma pessoa, e a graça de Deus mostra isso para nós. Quando, lá em João, capítulo 1, versículo 14, a palavra diz assim, que o verbo se tornou carne, se fez um de nós e morou entre nós. Ou seja, então, a graça de Deus, Jesus Cristo é a expressão da graça. A graça de Deus agora, ela se humanizou. Jesus é a expressão da graça, isso é tremendo. Foi lindo isso aí, viu, pastor? Ela não fez uma ideia, um pensamento. A graça existe, ela é viva, ela é Jesus glória. Cristo. Ela habitou entre nós, cheio de amor e de verdade. Maravilha. E nós vimos, olha que lindo que o escritor sagrado está dizendo aqui, o João, o evangelista, nós vimos a revelação de Deus, oh aleluia. Glória eles puderam ver a graça, eles puderam tocar na graça, maravilha. Eles puderam sentir a graça, abraçar a graça fisicamente. Meu olha Deus, que coisa linda. Que coisa linda, pastor. Quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, Zaqueu, pecador, tá todo mundo murmurando e dizendo, né? Mas o que Jesus foi fazer na casa de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, versículo 9 e versículo 10, Jesus falou assim, hoje a salvação entrou nesta casa. Eita, quem era a salvação? Era a própria graça. Era a graça que entrou. Quem era a graça? O próprio Cristo. A graça encarnada, ela entra na casa de Zaqueu e Jesus fala assim, ó, Zaqueu, você está tendo hoje a oportunidade de desfrutar o que muitos não terão. É ter a graça física presente dentro da sua casa. Aleluia. Quando alguém se mostra, né, arrependido, quando alguém se converte ao Senhor, sabe o que a graça de Deus diz? Sabe, às vezes as pessoas, elas vêm para Jesus, elas aceitam a Jesus, mas depois de tempos em tempos, vem aquele peso na consciência de pecados cometidos no passado, que já foram confessados, mas o diabo ele é especialista em querer renovar coisas passadas na mente das pessoas. Mas olha o que a graça disse, Pedro, quando teve aquele encontro com Jesus, do mar de Tiberíades, Pedro que tinha negado Jesus, né? Então, em João capítulo 21, versículo 15, Jesus ele senta com eles, ele come. Vejam bem, Jesus ele não acusa Pedro, ele não condena Pedro. Jesus primeiro traz Pedro para perto dele, porque é assim que a graça de Deus funciona. A graça de Deus não é para acusar, a graça de Deus é para remir. Aleluia. A graça de Deus não é para condenar. Então, quando a graça de Deus se manifesta, ela traz. Jesus, ele traz Pedro para perto. E aí a Bíblia diz assim, que depois que eles acabaram de comer, ou seja, Jesus deixou Pedro bem à vontade.
quando o Pedrão estava tranquilo lá, né? Quem sabe até pensando, Jesus já até esqueceu do que aconteceu no passado. Aí a graça se manifesta. Jesus diz para ele assim: você me ama, Pedro? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perde tempo dizendo: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então por que você me negou, Pedro? Por que você fez eu passar aquela vergonha? Pedro, você não disse que está comigo até o fim? Não, a graça, ela não acusa. A graça não vem para humilhar o pecador mais do que ele já é humilhado pelo pecado. Eu me lembro uma vez de uma situação de um irmão que tinha cometido um pecado grave, e eu fui visitá-lo em sua casa, e de um lado estava a esposa do irmão contrariada, revoltada, chorando, triste com a situação, e do outro lado o irmão estava chorando também, arrependido do que tinha acontecido. E aí ele se virou para mim e falou assim: pastor, quanto tempo eu vou pegar de disciplina? E eu olhei para ele e falei assim: você quer disciplina maior do que o peso que você está carregando neste momento? Ei, não, meu querido. Deus. Já está vendo demais. Tremendo. Maravilha. Das lágrimas da tua esposa, dos teus filhos, chega de sofrer. Eu vim aqui para te dizer que Jesus Cristo te perdoa de todo o pecado. Ei, e ele que Deus lindo. E ele chorava copiosamente. Hoje, este irmão e a sua esposa são pastores para a glória do Senhor. Inclusive, ele está fazendo missão em outro país, porque ele compreendeu o que era a graça. Queridos, muitas vezes a gente perde mais tempo tentando acusar pessoas do que, na verdade, demonstrar a graça. E a igreja é a expressão da graça de Deus aqui na terra. Deus lindo, então Deus. Vejam bem, qualquer pessoa que se arrepender, qualquer pessoa que se converter ao Senhor, não importa o que a pessoa fez até então, a partir do momento que ela se coloca diante de Deus como pecador arrependido, mediante o sacrifício de Jesus, ela pode desfrutar da graça. 1 João capítulo 2, versículo 2, olha o que diz o apóstolo: por meio do próprio Cristo, os nossos pecados são perdoados. E ele fala não somente os nossos, mas também do mundo inteiro. Será que a gente entende o que significa essa palavra mundo inteiro? Eita, meu Deus. Ele não está falando só de mim, não está falando só de quem é bonzinho, não está falando só do cidadão que paga os seus impostos em dia, do cidadão que faz tudo certinho. Não, ele está falando do mundo inteiro. Isso é do mundo inteiro, isso compreende toda a humanidade, independente de quem seja e do pecado que tenha cometido. João diz assim: olha, Jesus Cristo veio perdoar o meu pecado, mas ele também veio perdoar o pecado do pior pecador que há sobre a face da terra. Então vejam, queridos, a graça de Deus, ela não tem distinção. Quem faz distinção somos nós. Nós é que segmentamos, nós é que separamos. Nós que queremos fazer como os discípulos de Jesus na parábola do trigo e do joio, que disseram o seguinte: Senhor, só quer que a gente vai lá e separa, a gente vai lá e já resolve o problema agora. Então, às vezes querem fazer isso. Eles querem adiantar o tempo e querem tomar a frente. A graça não tem distinção. João capítulo 10, versículo 16. Jesus falou assim: eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, e eu preciso trazer estas também. Então a graça de Deus, ela beneficia toda e qualquer pessoa que queira experimentá-la. Ela alcança o mundo inteiro. Lá em Lucas 13, 29, Jesus falou assim: olha, que muitos virão do leste, do oeste, do norte, do sul, e vão se assentar à mesa no reino de Deus. Aleluia! Então, não há uma pessoa no mundo, queridos, que não precise desta graça. Não há uma pessoa no mundo que possa bater no seu peito e dizer assim: eu não preciso da graça. Todo ser humano precisa da graça de Deus, e ela está disponível para todos. O Evangelho é a demonstração da graça de Deus. Quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as criaturas, eu penso que Jesus estava dizendo ali aos seus discípulos o seguinte: vão pelo mundo e expressem a minha graça. Manifeste a minha graça. Mostre a minha graça curando os enfermos. Mostre a minha graça libertando os oprimidos. Mostre a minha graça perdoando. Mostre a minha graça amando. Ou seja, o Evangelho
é a expressão da graça de Deus. Meu Deus, profundo. Paulo fala assim para Tito: Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Então, queridos, se nós queremos pregar o Evangelho de acordo com o que Jesus ensinou, com o que a palavra de Deus ensina, nós devemos expressar a graça. Nós devemos ter um olhar de graça e de misericórdia, porque a salvação está para todos. E aí, minha gente, eu vou parar por aqui por hoje, mas eu me coloco à disposição de vocês outras vezes para falar sobre a graça. E eu quero terminar com a palavra de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 6, onde Paulo deixa bem claro que quem quiser desta graça pode aceitá-la, pode recebê-la sem pagar absolutamente nada. Ele fala assim: Deus quer que todos sejam salvos, que todos conheçam a verdade. Esse é o desejo de Deus. Ou seja, Deus não é um Deus que fica separando, falando assim, não, olha, eu só quero esse grupo aqui, não. Deus quer que todos sejam salvos, pois existe um só Deus, uma só pessoa que une Deus e os seres humanos. Que quem é esta pessoa? Jesus Cristo, que deu a vida por todos, para que todos fiquem livres do pecado. E esta prova, dada no tempo certo, é de que Deus quer que todos sejam salvos. Eu convido cada um dos seus ouvintes, neste momento, para beber desta água, da água da graça, para experimentar esta paz, a paz que vem pela graça, para poder tocar na graça de Deus, através da pessoa, do irmão que está do seu lado, olhar para ele e ver e sentir nele essa expressão da graça. Amém, meus queridos? Amém, pastor. Que maravilha, pastor. A gente está constrangido aqui, né? Que bênção. Tremendo. Deus usou o pastor poderosamente para falar no nosso coração e, na verdade, já poderia terminar a programação aqui, que a gente foi totalmente alimentado, totalmente, né, suprido da graça de Deus, né? Pastor, antes do senhor, né, sair, a gente sabe que a conexão aí não está 100%, né? Tem alguns comentários aqui, eu gostaria de ler, porque estão falando algumas coisas pro irmão, né? Tem aqui o Silvio César, está dizendo, Deus abençoe, né, o pastor, né? Maria Luzia dos Santos, estamos acompanhando, né? A Fátima Oliver, que na verdade é minha esposa, né? Está dizendo assim, ó, glória a Deus pela vida do pastor Aguinaldo Almeida, essa casa admira e respeita o pastor, né? Pai do Senhor pastor, depois tem outro aqui, deixa eu ver aqui, pastor Genivaldo está acompanhando, tem muitos pastores acompanhando, muitos irmãos estão, né, extasiados aqui, né, na verdade com a palavra, né, estão regozijantes com a palavra que o pastor ministrou, né. Pai, irmão, Deus abençoe todos vocês, a nossa irmã Josi, né, esposa do pastor Ronaldo, né, Deus abençoe todos vocês, que maravilha ouvir o pastor Aguinaldo Almeida, né, pra gente é muito bom, pastor, ouvir o senhor, porque quando quando nós chegamos ali, né, novos convertidos ali na Assembleia de Deus, o irmão era um referencial pra gente, né? Com certeza. Ronaldo já estava no púlpito, já era um obreiro, mas eu que cheguei ali embaixo ali, né, não sabia como funcionava nada, mas a gente olhava os homens de Deus e a gente se inspira nos homens de Deus, e é assim que tem que ser mesmo, né? A gente quer ser imitadores daqueles que imitam a Cristo, e a gente fica muito feliz com o irmão, né? Tem um irmão aqui também, José Márcio, falou graça e paz, já estão falando aqui para convidar o irmão para da próxima vez trazer uma palavra sobre casamento. Ó que bênção, pastor. Vamos abordar rapaz, próximo... Desculpa te interromper, mas eu estou exatamente nesse momento. Nós estamos estudando sobre ética cristã no matrimônio, na família. Eu estou falando sobre esse tema. Está afiadíssimo, então, né? Então já vamos deixar mais ou menos agendado aí, pastor, para o pastor trazer isso aí também, né? O pessoal que está elogiando aqui, ó, meu Deus, é forte, né? Palavra, bom ouvir a palavra de Deus, graça de Deus é muito bom, louvado seja o nome do Senhor, né? Que graça bendita, né? O pessoal, outros dão boa noite, outra pessoa tá, a Maria Dora tá falando assim pra gente aqui, ó, faz vigília hoje. Deus abençoe, Maria Dora. Abigail Bueno também tá aqui, Elaine Paula,
Débora Paula das Neves, né? Manda um beijo para a família Neves, estamos acompanhando, né? Outros falando verdade, manda aí. Graça e paz, pastor. Quem mais? José Márcio dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto, está de acabar. Hebreus 8:13. Que mais aqui? Outro pastor aqui também dando boa noite, a paz do Senhor. Nossa irmã Abigail dizendo que bênção. Nosso irmão Eduardo falando glória a Deus. Nossa irmã Fátima Oliver falando a graça de Jesus nos constrange. Nosso irmão José Márcio falando, glória, fala Deus, usa teu servo, né? Jô Santos está falando assim, glória a Deus. Maria adora de novo, glória a Deus. Eliel, Luiz, glória a Deus. Ei, pastor, o povo aqui tá tudo dando glória a Deus. Ele é bênção demais aqui, ó. Glória a Deus. Vou aceitar Jesus de novo, o pessoal tá falando aqui, né? Deus abençoe, é verdade, glória, homem de Deus mesmo. Deus abençoe a vida do pastor, estão falando aqui, né? Maravilhosa graça, né? Então, assim, né? Eu gosto de fazer essas coisas no ar, pastor, né? Porque uma coisa que eu falo sempre pro Ronaldo, né? Hoje em dia as pessoas esperam as pessoas morrerem para dizer assim, ó, fulano era uma bênção. E esquecem de fazer isso em vida. Porque, na verdade, pastor, né? O que a gente sempre propaga aqui, né? Pelo menos eu sou pastor de igreja, o irmão também, né? A gente ensina as pessoas, você tem que demonstrar e fazer enquanto a pessoa tem vida. Né? O que a gente pode fazer, né, tem que fazer em vida, não tem que esperar morrer para falar, a pessoa era uma bênção. Ele era uma bênção na minha vida, mas nunca falou para ele. Entendeu? Então, a gente gosta de deixar bem claro, né, pro irmão, para as pessoas que a gente convida aqui. Se a gente convida é porque a gente admira, porque a gente gosta, porque a gente sabe que são pessoas que são referências para nós, né? Referências cristãs, e o irmão é uma referência. Deus abençoe. Vamos marcar um dia, vou com o Ronaldo lá congregar junto com o irmão aí também, né? Dá uns glórias a Deus aí, porque é bênção demais. E o irmão também passa o endereço da sua igreja, pastor, os dias de culto, né? Para que os ouvintes aí lhe procurem, né, no culto, ou de repente está por Barueri aí, né, pelo próximo à igreja do irmão no dia, vai ouvir uma palavra na sua igreja, também lhe procura nas redes sociais aí, porque tem muita gente aqui ouvindo, perguntando também. Muito bem, muito bem. Bom, Deus abençoe, né, todos vocês. Eu tenho um carinho muito grande por você, eu lembro muito bem do seu início de fé, né? Lembro também, Ronaldo também, são pessoas, vocês dois, são duas pessoas muito especiais, que eu tenho muito carinho, muita consideração, né? Obrigado, e aceitei esse convite de bom grado mesmo, louvo a Deus pela vida de vocês, e pelos irmãos também que se manifestaram, né? Silvio César também é um jovem que eu lembro com muito carinho ali do Jardim Belval, uma bênção de Deus, né? A Maria Luísa, a irmã Fátima, né? O Genivaldo, a irmã Josi, e todo esse povo lindo de Deus aí que se manifestaram. E dizer também a vocês que eu tenho, né, o canal da igreja no YouTube, onde as pessoas podem estar acessando lá todos os vídeos de pregações, de reuniões da igreja. youtube.com/Independência Cristo. No Facebook facebook.com/Independência com Cristo. Eu tenho também um blog de mensagens, de pregações. Esse blog tem quase 2 milhões de acessos já. São pessoas de vários lugares do mundo que acessam ali para pegar o conteúdo bíblico, né? São sermões prontos, já preparados pelos pregadores. Cada sermão que eu prego, depois de um determinado período, uma semana, 2 semanas, ele vai ao ar também nesse blog. Então, as pessoas podem baixar o esboço ali, é de graça. Olha que bênção. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, mas com o volume que você tem de acesso, você deveria cobrar. Eu falei, cobrar o quê? Se eu recebi de graça. Maravilha. Então, eu tenho nesse blog, eu tenho mais de 600 esboços de sermões pregados aí ao longo de 30 anos de ministério. Então tem muita coisa boa ali. Que maravilha. E para quem quiser, entre lá, independenciacomcristo.com. Tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês. Minha gente, e mais uma vez, obrigado, tá? A nossa igreja está aqui no bairro do Parque dos Camargos, na rua Andréia, número 12.
essa rua, né, é uma esquina da Avenida Zélia. Nós estamos exatamente na esquina entre a Avenida Zélia e a Rua Andréia. Perfeito. E as reuniões de culto aqui no momento estão sendo semipresenciais, né, devido às limitações por conta da pandemia. Mas se alguém desejar vir um dia cooperar conosco, quarta-feira, 19h30 até as 20h45, e domingo pela manhã, 9 horas. Eu estou falando sobre o tema ética cristã na família, então estamos abordando essas questões do relacionamento conjugal, a sexualidade cristã, educação de filhos, na escola bíblica, todo domingo, 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? No youtube.com/Independência Cristo. Maravilha. E à noite, né, de domingo às 18h30, temos também a reunião de culto. Então nós temos hoje, pastor Marinaldo, 4 reuniões de culto virtual. Na segunda, na quarta e no domingo de manhã e à noite nós estamos transmitindo ao vivo as nossas reuniões para quem quiser participar. Bom, e os seus ouvintes aí também estão todos convidados, e você também, você, o Ronaldo, aí, para numa segunda-feira, aí, não sei como é a agenda de vocês, mas participar conosco de uma reunião de culto no lar. É uma reunião virtual de culto no lar. Nós entramos na casa dos irmãos através de uma reunião virtual. Que bênção, os nossos pastor. amigos, eles têm participado, têm ministrado mensagens poderosas da parte de Deus, ou mesmo vindo aqui também presencialmente, numa quarta ou no domingo. Se vocês disserem sim agora no ar, nós já vamos sair daqui agendado, hein? Pode agendar o Ronaldo primeiro e eu vou junto com ele. Nós vamos estar agendando para vocês irem ministrar a palavra aqui no domingo. Amém. Vamos sim, lembrando que é uma congregação de poucas pessoas, pequena, mas pensa num povo lindo e abençoado. Esta igreja, tá? Então, não é uma igreja numericamente grande, mas uma igreja abençoada por Deus e sob a graça de Deus. E eu amo esse povo aqui. Isso viu? Eu tenho certeza que é. Amém, pastor. Também quero agradecer, viu, pastor, sua presença. E foi muito bom poder revê-lo, né? Ouvir a voz do Senhor, que eu sempre comentamos, eu e minha esposa ali em casa, né? Do Senhor, sempre lembramos, né? Com muito carinho. E das suas pregações, suas mensagens, do tempo que estivemos ali na Assembleia, do tempo também que a gente pôde também congregar um pouquinho com o senhor aí, numa época aí, né? Foi maravilhoso, né? A gente tem um carinho muito especial pro senhor. Sua palavra foi sensacional, foi fantástica. Me tocou de uma forma muito profunda. Ficou constrangido, né? Eu fiquei a graça me constrangeu. Constrange a gente, a graça me constrangeu aqui. Se eu não fosse crente, eu ia levantar a mão. Jesus hoje. Aceitar Jesus chorando aqui. É maravilhoso, foi maravilhoso. A profundidade qual o Senhor levou pelo Espírito Santo a essa mensagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como nós, foram tocadas por essa graça. Nossas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, foram tocadas com certeza, e com certeza suas vidas começam a mudar a partir de hoje, pela graça, né? Porque a graça de Deus, como o Senhor disse, ela provoca essa transformação, essa mudança no ser humano. Ela faz o homem mau se tornar um homem bom, um homem virtuoso, um homem abençoado. Pastor, que nós precisamos ter o senhor de novo, né? Novamente com a gente um dia desses aí. A gente vai, eu e o Marinaldo, nós vamos estar conversando, né? Sim. E colocar o pastor de novo aí. Estou à vontade, à disposição de vocês. Em breve a gente vai estar fazendo uns debates aí, pastor. E o senhor a gente sabe, conhece o senhor, acha que tem conhecimento, tem bagagem, né? E nós vamos fazer uns debates, trazer o senhor aí pra gente debater uns assuntos. Da próxima vez vai ser pessoalmente, que daí sobre fica graça. Olha, eu quero te pedir perdão até. Não, sem problema, pastor. Em termos que fazer essa transmissão virtual, né? Porque eu estava num compromisso e além desse compromisso, né? Também por conta dessa questão da pandemia, a família ela fica muito preocupada e eu não paro, né? Eu ando muito, então a família fica muito preocupada aí. O meu menino, pai, mas você vai sair daqui para chegar lá? Você vai chegar a que horas? Eu falei, umas 8h30, 9 horas. Aí ele falou, mas não tem como fazer virtualmente? Foi a hora que eu te mandei a mensagem, né? Sim, claro. E aí eu vim aqui eu estou na igreja agora, né? Aqui no escritório da igreja, fazendo essa transmissão.
mas graças a Deus que foi até melhor, porque assim eu pude também participar um tempo maior da programação com vocês. Isso foi tremendo. Amém, Tudo foi Deus guiando, pastor. Foi uma benção. Era para ser dessa maneira e a gente louva a Deus por isso. Isso mesmo. Mas eu vou pessoalmente na próxima, pode ter certeza. Vai ser pessoalmente. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, sua vida. Amém. E toda sexta-feira nós estamos aqui, das 8 às 10. As portas aqui são abertas para o irmão, Amém. Viu? Para sua igreja, para os seus obreiros Amém. também. Deus abençoe mesmo, viu? Deus abençoe todos vocês em Cristo, viu? Um grande abraço mesmo e fiquem com Deus. Se você me permite, eu vou me desconectar agora, tudo bem? Tá bem, muito Tudo obrigado, bem, pastor. Tá Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Boa Fique noite com a Deus. todos. Boa Fica com noite. Deus. Paz. Amém. Com Deus.